Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Questão de Saúde. E aqui falamos semanalmente sobre os principais temas relacionados à obesidade e qualidade de vida. E hoje temos uma convidada super especial que vamos falar sobre gordofobia e padrões estéticos. A nossa convidada é a Pabi, certo? Que ela já deixou eu chamar desse jeito. A Pabi é muito conhecida no Instagram pelo @nutri.desconstruída. Pabi, por favor, se apresente. Oi, gente. Obrigada, Fernando, pelo convite. Eu falei pro Fernando, né, que ele pode já me chamar de Pabi, porque nós somos íntimos. Mas eu me chamo Pabile Flauzino, eu sou nutricionista por formação. Eu sou mestra em nutrição e saúde e atualmente estou fazendo um doutorado em saúde coletiva e o meu objeto de estudo é a gordofobia, então acho que por isso que o Fernando pensou em mim, porque eu também estou falando isso tanto na academia quanto nas redes sociais. Então, obrigada, Fernando, pelo convite. Seja muito bem-vindo. E um spoiler, assim, o convite, né, que você foi feito aqui, porque tu tem um discurso muito coerente, eu acho, em relação à parte científica disso, né, porque a gente vê muito achismo, né, muita gente que acha que tá combatendo gordofobia, mas na verdade algumas vezes tá sendo gordofóbico, né, tá estigmatizando a obesidade. Eu mesmo, ao longo da minha carreira, ou vendo posts que eu fiz há 3, 4 anos atrás, eu vi que existia lá alguma gordofobia que eu não sabia que eu estava fazendo. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo e esse é um dos objetivos desse podcast, a gente aprendendo mais ainda, né? Sim. E tentar ter uma linguagem cada vez mais empática, né? Porque afinal isso causa sofrimento nas pessoas, né? E mesmo a gente quer, algumas vezes, achando que tá fazendo bem, a gente pode estar causando sofrimento, né? É verdade. E isso não acaba a nossa culpa por causa disso, né? A gente acaba sendo a culpa do mesmo jeito. É verdade. Pabi, vamos começar com um termo, certo? O final, o que é gordofobia e quando de fato isso acontece? Eu acho que pra gente entrar no conceito, seria legal convidar vocês que estão ouvindo a pensar num corpo gordo. E pensando nesse corpo gordo, identifiquem aí quais são os sentimentos, os pensamentos, se você sente um afastamento ou uma aproximação desse corpo. Eu acho que isso já pode te dar algumas pistas do que a gente vai falar aqui. Mas desafiando a lógica assim, de que a palavra gordofobia significa o medo de ser gordo, não é bem assim. Exemplos práticos. No Brasil, 8 em cada 10 empresários não empregam pessoas gordas pelo simples fato delas serem gordas. E o trabalho não tem absolutamente nada a ver com relação ao tamanho do corpo. Muitas pessoas não conseguem atendimento médico por conta do tamanho do corpo, né? Por serem pessoas gordas. E ainda, muitas pessoas sofrem bullying, comentários, violências, né? Olhares, isso também é uma forma de gordofobia. Então, por definição, a gordofobia é toda forma de preconceito, estereótipo e discriminação contra pessoas gordas pelo simples fato delas serem gordas. Perfeito. E uma meia-culpa também, como eu estava falando, é do profissional de saúde, né? O profissional de saúde, no geral, não é preparado para lidar com paciente portador de obesidade, né? Normalmente enxerga lá o paciente, primeiro a gordura, em vez do paciente, né? E isso dificulta o paciente buscar tratamento, né? A gente é meio ensinado a odiar a gordura, tanto no alimento como nas pessoas, né? O que eu vejo é isso. É tanto que 71% dos profissionais de saúde pensam, sem antes falar com o paciente, que o paciente não tem nenhum interesse de perder peso. Ele pode não ter, mas ele não tem a obrigação de pensar sobre isso, né? Não, tem que ter uma conversa. Tem que estabelecer um canal de comunicação. E os pacientes acham que 82% a culpa, vamos dizer assim, né, de ter obesidade é exclusivamente dele. Ele não precisa pedir ajuda caso ele ache necessário. Isso dificulta muito o processo de tratamento. Não apenas de obesidade, mas qualquer doença que o paciente possa ter, né? Pabi, tu participou de um estudo muito legal relacionado à imagem corporal nas redes sociais. E nesse estudo, tu constatou que quanto mais vemos imagens, né, de corpo no padrão estético ou conteúdo fitness,
mais a insatisfação ou mais a objetificação do corpo. Como tu chegou a essa conclusão? Esse estudo, ele foi um braço de uma coorte, que foi da minha dissertação de mestrado. Nós recrutamos estudantes de nutrição, porque a primeira coorte a estudar a saúde de nutricionistas no Brasil, ela é multicêntrica, né? E um dos braços que eu peguei foi aqui no Ceará. E nós encontramos que os estudantes que tinham mais acesso, que utilizavam mais o Instagram, que essa foi a rede social que nós investigamos, que mais utilizavam o Instagram para ter acesso a imagens de corpos magros, atléticos, né, que são os corpos vigentes no padrão de beleza, mas essas pessoas tinham um aumento da insatisfação corporal e da objetificação e da internalização da magreza. Ou seja, acreditar que a magreza é algo fundamental. E, concomitante a isso, aqueles estudantes que tinham acesso a um conteúdo de corpos diversos, que a gente chamou de diversidade corporal, que sejam corpos gordos em todos os seus espectros, corpos magros também, mas em todos os seus espectros, essas pessoas elas tinham menos pressão estética, elas tinham menos pressão para se enquadrarem nesse padrão e menos internalização da magreza. E aparentemente isso era bem protetivo. Então, a gente chega nesses resultados, né, com essas associações de que aparentemente, e corroborando aí com a vasta literatura, que ter acesso a uma diversidade de corpos nos protege, né? Não apenas as pessoas a quais nós vamos trabalhar, porque eram nutricionistas, estudantes, possivelmente se formarão, né, e trabalharão com pessoas de diversos tamanhos, mas isso também protege as pessoas, né? Perfeito. Só para o nosso ouvinte entender melhor, o que é que tu quer dizer com a objetificação do corpo? A objetificação do corpo, na verdade, nós investigamos a auto-objetificação, que é justamente essa noção de que eu entendo o meu corpo como um objeto. Por exemplo, é muito comum um exemplo da objetificação. As pessoas malham, né? Vão à academia e fazem musculação. E aí pensam que dá pra crescer só o bumbum, por exemplo. Ou então, eu quero diminuir só minha barriga. Isso é um sintoma da auto-objetificação, dessa segmentação do corpo. Eu não consigo ver o meu corpo como algo integral, né? Nós temos um corpo integral. É meio impossível diminuir sua barriga, né? Quando a gente fala de gordura corporal. Enfim, então é basicamente isso. Essa auto-objetificação. Se perceber desumanizado e mais como objeto. Perfeito. E ainda falando sobre esse estudo, né, e pensando em viés das redes sociais, por que tu acha que a sociedade, principalmente em redes sociais, comentam de forma tão julgadora artistas que tem um corpo gordo, né? Por que tu acha que acontece isso? Geralmente, as pessoas que postam, que são violentadas por postarem, são pessoas gordas, né? Gordas maiores, mas pessoas gordas. E essas pessoas, elas colocam imagens como a maioria das pessoas magras, né? Muitas pessoas magras ganham a vida se mostrando de biquíni ou, enfim, indo à praia. Então, nós, enquanto sociedade gordofóbica, não temos o hábito de ver esses corpos fazendo essas coisas habituais. Então, ver uma pessoa gorda indo à praia ainda é um misto de ofensas, de incômodo, né? Como assim? Tu não tá em casa, triste, comendo? Porque esse é o imaginário da pessoa gorda, né? A pessoa gorda está sentada no sofá comendo McDonald's. Pode falar? Pode sim, à vontade. Comendo fast food, né? Não vou falar pra não dar um merchan. Comendo fast food triste. Então, quando a gente vê esse corpo sendo feliz, fazendo o básico, se divertindo, ainda gera esse incômodo. Então, é uma relação de dificuldade ainda de humanizar os corpos gordos. E é engraçado como alguns profissionais de saúde vê isso como um incentivo à obesidade, né? Incentiva a pessoa a ganhar peso porque viu o paciente portador de obesidade vivendo. Tipo, qual é a lógica que talvez essas pessoas têm em ver isso como incentivo, né? Eu não consigo entender essa lógica, mas é uma coisa bem comum no meio médico
no meio profissional de saúde vê isso, né? Vê isso como incentivo. O que é que tu acha disso? Eu acho que não faz nenhum sentido, tanto do ponto de vista, né, enquanto pessoa aqui física, enquanto pesquisadora também, né? A gente vê que, pelo contrário, essas pessoas, elas tendem a se perceber enquanto comunidade, elas tendem a melhorar a autoestima, tendem a melhorar vários aspectos da vida, que consequentemente também melhoram a saúde. E que, consequentemente, melhoram diversos aspectos, né? A gente fala de saúde porque tem esse viés enquanto profissional, mas a vida de uma pessoa não é só saúde, né? Então, não faz sentido algum. E sempre eu também percebo isso, né? Romantização da obesidade. Mas obesidade é doença. E aí, a pessoa nem entende que tipo de doença é, né? Porque, às vezes, eu penso que as pessoas acham que a obesidade é uma doença contagiosa, né? Que você tem que ficar trancado dentro de casa, não pode. Não, é uma doença crônica, não transmissível, como diz a OMS, né? E aí, então, falta essa compreensão mesmo. Mas eu sempre recorro à lógica de que ainda é a nossa inabilidade de ver corpos gordos de forma humanizada mesmo. E, tipo, hoje, aqui no Ceará, pra ter uma ideia, 25% da população tem um IMC acima de 30, né? E, então, uma a cada 4 ou 5 pessoas vão ter portador de obesidade, né? Então é pra gente ver bem mais. A gente, na verdade, vê muito pouco, né? No nosso meio, em tudo, a gente vê pouco. Isso parece que causa estranhamento, né? Quando a gente começa a ver mais, né? Como fosse um estímulo, mas a pessoa tá vivendo, né? E só isso, só estão vivendo, né? Não quer dizer mais nada. Sim. Isso. Não tem negócio de estímulo, não existe isso. Se fosse o tanto de gordofobia que existe hoje e o grau de excesso de peso só aumenta. Desde a década de 80 só teve aumento disso. Tanto que a vergonha, que a gordura causa essa vergonha, nunca funcionou como tratamento. Se funcionasse, o índice de obesidade estava diminuindo. Não, o índice de obesidade só aumenta, né? E as pessoas têm uma grande vergonha disso, né? E algumas pessoas acham que isso pode ser um tratamento, a pessoa ter vergonha, né? Que não funciona, né? Já tá visto que não funciona, né? E por isso surgiu muito movimento chamado Corpos Livres, né? Alguns outros termos que existem, certo? Como tu acha que esse movimento pode ser um aliado para combater a gordofobia? Esses movimentos, eles acabam restabelecendo uma noção de comunidade para pessoas gordas, como você bem colocou, né? Por vezes as pessoas estavam em casa, trancadas, sem fazer nada, coletivamente, isoladas, porque ainda se acredita, e as pessoas gordas ainda acreditam, que merecem os maus tratos que recebem. Então, o movimento, né? O movimento Body Positive, ou Corpos Livres, ou de positividade corporal, acaba surgindo para restabelecer esse senso de coletividade, para mostrar que as pessoas que elas não merecem, não devem suportar, né? E não devem ter vergonha de quem elas são. A diversidade corporal, ela é extremamente natural, ela é extremamente desejada, inclusive. Então não há por que ter vergonha disso, né? Então esse movimento, ele vem para lembrar as pessoas gordas de que elas podem e devem ser potência com seus corpos, e a nós, enquanto pessoas magras, para que a gente também lute para que elas tenham esse direito, né? Então, é um movimento de extrema importância. E aí, consequentemente, isso acaba mostrando a gordofobia quando nos gera incômodo. E aí, quando você começa a ter esse contato, essa gordofobia, ela pode começar a ter mais consciência. Eu não acredito que a gente deixe de ser gordofóbico, né? Eu estudo gordofobia há uns 5, 6 anos e ainda sou uma pessoa gordofóbica, porque esse não é um estado, né? Eu não deixo de ser. Mas eu passo a ter consciência das violências que eu promovo, né? Então a gente começa a ter essa noção. E a gente eu acho que o profissional de saúde em geral tem que estar, pelo menos, aberto, né? Essa discussão, né? Tipo, tem alguns profissionais que eu vejo, isso não me importa, porque a obesidade, segundo a OMS, é uma doença, então pronto. Então, é uma doença, não precisa ter isso. Mas aí não tá falando disso, a gente tá falando sobre empatia, né? Se existe lá 20, 25% da população que é portador de obesidade,
E possivelmente a maior parte dessas pessoas, né, já que o tratamento para perder peso é muito ruim, né, o tratamento acaba não sendo um tratamento bom, vão permanecer assim a vida toda, certo? Então por que aquela pessoa precisa ser infeliz, né? Não tem uma coisa de buscar tratamento, tem nada a ver uma coisa com julgamento. Exato. É tanto que, no geral, o paciente portador de obesidade, como tu falou, certo? Ele tem mais dificuldade do acesso à saúde. E eu não tô falando de acesso à saúde para perder peso, não. Tô falando de acesso à saúde para qualquer outra coisa. O paciente tá com uma conjuntivite. Já tem pesquisas que mostram que quando o paciente é obeso, ele tem maior dificuldade de tratamento. A consulta médica desse paciente é menor. O médico ou o profissional coloca toda a culpa daquela doença viral, infecciosa, nele ser portador de obesidade. Isso é uma coisa que a gente precisa mudar, né? Uma coisa que o profissional tem que ter essa linguagem mais empática, né, com o paciente. E é justamente sobre isso que é a próxima pergunta. Como um profissional de saúde, né, pode se reconhecer gordofóbico? Eu acho que começando assim com investigações internas. Primeiro, perguntando o que é que você acha do corpo gordo. Né? Uma pergunta simples, mas assim, para além já é doença, né? Não sejamos tão rasos, né? Vamos aprofundar mais. Segundo, investigue. Se você fosse atender uma pessoa, se você fosse atendido por alguém, como você atendeu uma pessoa gorda, o que é que você se sentiria, né? Como você se sentiria? O que é que você acharia dessa consulta? O terceiro questionamento é se perguntar: será que eu atendo uma pessoa magra da mesma forma que eu atendo uma pessoa gorda? Existe diferença? E se essa diferença for só o peso corporal, será que você está atendendo uma pessoa gorda ou você está atendendo uma pessoa exclusivamente pelo peso, né? Para perder peso? Porque eu não acredito que as pessoas estejam ainda, né, presas. Eu acredito que, infelizmente, a gente não tem uma bagagem muito grande para falar sobre tratamento de pessoas com obesidade que não seja só focado no peso. Porque a gente já sabe, né, que existem sim pessoas que vão precisar, que vão conseguir, mas existem outras pessoas que não têm mais a recomendação, que, enfim, existem outras condições para se manejar do que o peso. Então, acho que esses 3 questionamentos são importantes para começar a pensar e começar a se investigar e, a partir disso, estudar, né? Esse conhecimento, ele não vem, infelizmente, na nossa graduação. A gente não tem habilidade para tratar a saúde da mulher por uma perspectiva não machista. A gente não tem a possibilidade de tratar pessoas negras sem que investigue o racismo. Então, são condições que atravessam os corpos e muitas vezes corpos gordos também, né? As pessoas não são só gordas, elas podem ser mulheres negras. Então, começar a estudar e ter contato com as pessoas, né? Não tem como falar sobre gordofobia, falar sobre o corpo gordo sem escutar uma pessoa gorda, né? Com certeza. E o próprio portador de obesidade, a própria pessoa gorda pode ser gordofóbica, né? Sim, isso é bem... Não é incomum, inclusive, isso, porque novamente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? E a gente tá falando de conhecimento, de empatia, de habilidade de entender o sentimento da outra pessoa, né? Não tá falando de peso, né? Sim, porque por vezes a pessoa internaliza a gordofobia que sofre, né? Isso. Ela acaba administrando ali toda aquela violência, tanto para ela quanto para outras pessoas. Então, por isso que é importante essa consciência também. Fábio, ano passado, né, na pandemia do Covid, certo? 31 milhões de brasileiros estavam passando fome, certo? E, ao mesmo tempo, mais de 20% da população brasileira é considerada portadora de obesidade. Tu vê a gordofobia também como problema social e relacionado com a desigualdade social no país? Sim, totalmente, né? As pessoas erroneamente ainda acham que uma pessoa gorda não pode estar em segurança alimentar. Quando, na verdade, se a gente for analisar, nós temos mais da metade da população brasileira gorda, mais da metade da população brasileira negra, mais da metade da população em algum grau de insegurança alimentar, essa conta vai fechar, né? Então, eu não posso deixar de pensar que isso é mais uma forma de violência para com esses corpos que já são marginalizados, né? Então, muitas vezes, isso já acaba sendo normalizado. É mais uma violência, a gordofobia. Ou então a gordofobia nem é lida como uma violência, muitas vezes para essas pessoas, né? Porque
como o peso corporal ele tem uma noção social de muita controlabilidade, as pessoas ainda acreditam assim, mas só é gordo porque quer. Como tá passando fome e é gordo. Essa é uma noção, né, que as pessoas têm. Então, a gordofobia, ela entra aí como uma segunda carga de violência. Então, é totalmente possível a gente pensar no Brasil, né, a desigualdade social e um braço disso sendo a gordofobia, porque as pessoas pobres, negras e gordas estão sofrendo com isso, né? Com certeza. E é tanto que existe paciente com excesso de gordura, né? Mas existe deficiência nutricionais, né? Então, não necessariamente um paciente portador de obesidade e não tem segurança alimentar, né? E pode ter uma alimentação nutricionalmente ruim, né? Por condições sociais, inclusive, né? Sim, até porque quem tem insegurança alimentar não perdeu só a dignidade à alimentação, né? Quando a pessoa perde o direito à alimentação, ela já perdeu muitos outros direitos. Então, é a moradia, é o sono, são vários outros direitos que são perdidos e que influenciam diretamente, né? No peso corporal, na saúde, enfim. Com certeza. Porque eu queria pagar esse tema aqui, porque a gente acaba falando muito aqui, né, no podcast, sobre tratamento de obesidade, essas coisas. E a gente não leva em consideração que existe uma parcela importante da população que não tem nem o que comer, né? Que tem insegurança alimentar, né? Mas, novamente, uma coisa não exclui a outra, né? Totalmente. Eu queria deixar bem claro isso, certo? E, Pabi, como profissional de saúde, né, pode se preparar melhor, né, para acolher melhor o paciente portador de obesidade? Já que isso a gente não aprende na faculdade. Eu nunca... Na minha faculdade de medicina, na UFC, uma faculdade pública, que é minha formação, nunca falamos sobre isso. Eu nunca tive aula de gordofobia, nada disso. Eu também. Eu sou formada há uns 7, 8 anos e eu não tive contato com isso na graduação. Comecei a ter depois, né, por investigar. E acaba que hoje já existem algumas instituições que já têm esse cuidado. Eu já tenho rodado aí o Brasil dando algumas aulas sobre isso, ainda na graduação. Mas para nós, assim, mais de 5, 6 anos de formação, é muito difícil. Tem que buscar mesmo esse conhecimento, né? Já existe uma vasta literatura aí livre sobre esse assunto. As sociedades médicas brasileiras, eu tenho percebido um maior interesse, né, para com o estudo da gordofobia e entrar em contato também com pessoas gordas, né? Não apenas nessa noção de eu sou o profissional e você é o paciente, deixa eu entender para eu, não sei, lhe curar. Mas de ouvir mesmo, né? Quais são as dores, as vivências. Ainda que eu seja magra e estude gordofobia, eu não consigo falar sobre gordofobia porque eu nunca sofri, né? Então, é importante que a gente dê o protagonismo a pessoas gordas para que elas falem, para que elas tragam para a mesa, para que elas, né, se mobilizem também. Afinal, é do interesse delas e nós, né? Então, começar a buscar realmente, porque, infelizmente, não tem como não sendo por essa forma. Buscar conhecimento, né? Escutar realmente o paciente, né? Quando o paciente... A primeira coisa que eu faço no meu consultório quando o paciente chega lá como eu posso te ajudar, certo? Sei lá, eu sou cirurgião bariátrico, possivelmente o paciente que foi pra mim naquele momento ali e tá se incomodando com o seu excesso de peso. Mas eu acho que o protagonismo tem que ser do paciente, entendeu? Ele tem que se sentir à vontade para falar sobre isso, né? E ele tem que dizer, eu vim por outro motivo, ou então eu vim por esse motivo. Então, eu acho que escutar o paciente, né, e procurar conhecimento sobre o assunto, eu acho que é essencial. Sim. Certo? Fábio, a gente tá chegando aqui já no finalzinho, certo, do programa, bem rápido. Incrível como passou rápido, né? E aí eu abro algumas caixinhas de perguntas no meu Instagram ao longo do ano, ao longo do lançamento dos episódios, certo? E eu vou fazer algumas perguntas, igual como os pacientes fazem, certo? Um paciente me perguntou lá na caixinha de pergunta, você acha que existe a romantização da obesidade hoje?
Ah, essa é clássica, né? Eu acho que é uma pergunta que tu deve escutar todo dia. Não escuto. Inclusive. O teu seguidor já te conhece, não é possível. Não tem como não falar sobre isso e não escutar em todos os locais, né? Mas que bom que a gente escuta, porque a gente tem a oportunidade de falar. Enquanto pesquisadora, eu sou muito apegada a conceitos, definições. Então, logo que eu comecei a ouvir esse termo, eu fui procurar, né, na literatura. E aí a gente não acha nada do tipo, assim, não existe um autor que conceitua isso, não existe nada relacionado a isso. No entanto, a gente escuta sempre, né? E aparentemente a gente escuta essa frase de pessoas que têm um certo incômodo ao ver corpos gordos sendo corpos por aí. Então, esse é um termo muito utilizado de forma bem empírica, assim, de forma bem falaciosa, não faz sentido, nem do ponto de vista científico, nem do ponto de vista lógico, né? Dizer que a gente romantiza a obesidade em uma sociedade que só prega emagrecimento. E isso é sempre utilizado para um silenciamento de pessoas gordas ou pessoas que estão falando ali. Peraí, galera, vamos dar uma olhada aqui que as pessoas estão sofrendo, né? As pessoas também têm o direito, por exemplo, de estarem em uma rede social, de dançarem, enfim, do que for. Então, não existe. Acho que a romantização da obesidade existe tanto quanto unicórnios, né? Se a gente puder fazer esse paralelo, não faz sentido algum. Eu, pelo menos, nunca recebi um paciente que disse que estava com obesidade porque se sentiu estimulada por a Thaís Carla. Então, eu nunca recebi, não, paciente desse. Então... E eu acho que realmente é o estranhamento, né, que causa isso. Sim. E o profissional de saúde acaba levando isso para um outro lado, que eu também acho que não tem nada a ver. Eu acho que uma coisa é uma coisa, a gente quer, eu trato isso, os pacientes que querem, eu trato. Mas isso não quer dizer que eu ver a pessoa com excesso de peso, isso vai dizer que tá estimulando. Possivelmente ela tá estimulando as pessoas a serem felizes, né? A pessoa ser ela mesma, Exato, né? Até epidemiologicamente, se a gente for analisar, né? As pessoas não têm, assim, o boom de internet, o Instagram é 2010, né? Antes disso, como é que as pessoas estavam engordando, né? Se não tinha rede social, por exemplo. Então, existem outros fatores, né? Muito mais complexos, mas que é muito mais fácil a gente encontrar ali um culpado. Como sempre, né? A pessoa com obesidade, ela é culpada por tudo. Então, vamos culpar até a pessoa com obesidade por ela estar estimulando outras pessoas, né? Que eu também não vejo sentido nenhum nisso. Muito bom, nosso tempo tá acabando aqui, Fábio, muito feliz, viu, ter dado a oportunidade. É um programa que a gente fez com um perfil diferente, eu quis realmente, porque é uma demanda. Eu via os pacientes chegando no meu consultório muito triste, né, muito com a culpa, se sentindo se sentindo muito, que já foi muito discriminado por profissionais de saúde, né. E eu acho que a gente tem que ter a voz, a pessoa que estuda isso, né? E o que mais gostei de tu é porque não é só tu achar, né? Tu estuda, né? Teu doutorado, né? Sim. É teu objeto de estudo, né? Sim. E, Fábio, dá um recado final para os nossos ouvintes. Eu agradeço novamente. Passou voando, a gente poderia passar a tarde aqui falando sobre isso. Eu deixo aí o meu contato para quem quiser material, mais conteúdo, trocar figurinha. Eu tô em todas as redes sociais com o mesmo @, que é nutri.des.construída. Mas pode colocar pra Billy, que não tem outro no mundo. Se tiver é fake, tá, gente? Só tem eu. E aí é isso, a gente tá lá. Eu sempre tô lá trocando essas informações, essas ideias, para que esse tema chegue a mais pessoas, né? Com o respeito e a responsabilidade que merece. Porque, como você bem falou, não é um tema em que a gente precisa... a gente deve falar sem essa responsabilidade, inclusive. Então, é isso. Eu queria agradecer novamente. Só agradeço, né, gente? Incrível. Sabe por que esse nome, Nutri Desconstruído?
Curiosidade. Imagine, né? Eu sou nutricionista. Quando eu comecei a estudar sobre um corpo gordo, as pessoas imaginavam que eu fosse só emagrecer as pessoas, assim. Porque esse é bem um estereótipo, né? Do nutricionista enquanto emagrecedor. E aí eu queria... eu não quero que as pessoas me vejam assim que batam o olho e pensem que eu sou desse tipo. Não que esse seja um problema, mas eu queria, né, essa diferença. Eu abri uma caixinha no Instagram. Pessoal, o que vocês acham de eu colocar a Nutri Desconstruída? Ninguém gostou, né? Aí eu fui lá e coloquei. Deu super certo, Foi isso. Ótimo, muito obrigada, viu? Obrigada muito também. Foi ótimo essa conversa. Pessoal, é isso. Quem não me segue no Instagram ainda, né? O meu é Fernando Kennedy, PC Bariátrica. Tem o Instagram do Questão de Saúde, que é Uma Questão de Saúde. Aproveita para se inscrever no canal, no YouTube. Uma Questão de Saúde. E até o próximo episódio.